Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso devocional e hoje quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 17. Amém? Vamos para o texto? Versículo 17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres e a ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Aqui conta a história de Esther, né? Ela também era conhecida como Hadassa. Hadassa era o nome judaico, né? Esther era o nome caldeu. Então agora nós vemos nesse capítulo justamente essa jovem se tornando rainha de um grande império. O que me chama a atenção, o trono real, o trono de rainha estava vazio por causa do capítulo anterior, por causa de uma situação terrível que aconteceu, mas nós vemos nesse capítulo agora que Deus sempre está no controle. Verdade, Deus está sempre no controle de todas as coisas, Então agora eu vejo uma oportunidade, uma porta aberta agora para um milagre acontecer na vida dessa jovem. Amém? Saiba de uma coisa, talvez você esteja enfrentando uma situação hoje, uma situação difícil, uma situação complicada. Deus sempre está no controle e Ele abre portas aonde não há portas, abre caminhos aonde não existem caminhos. Voltando para o nosso texto aqui, é interessante que o texto aponta dizendo que essa jovem chamada Hadassa, ou Esther, ela não tinha pai e nem mãe. Ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Ela não tinha pai e nem mãe. Imagina agora uma criança crescendo sem pai e sem mãe. No nosso cotidiano, a gente vê quando isso acontece, é difícil, Há uma tristeza, um vazio no coração daquela criança, daquela pessoa que não pôde conviver com o pai e nem com a mãe. Mas a pergunta é, o que você faz com as dificuldades, com as tristezas que o mundo apresenta diante de nós? O que você faz? Qual é a resposta que você vai dar? Há casos onde a pessoa perde o pai ou perde a mãe, então a pessoa fala assim, agora vou me perder, não estou nem aí para a vida mais, não estou ligando para nada. Será que esse é o caminho? Jogar tudo para o alto? Você vai deixar a dor te dominar ou vai dominar a dor? No caso de Hadassa tinha tudo para falar assim, eu sou criado pelo meu tio, perdi meu pai e minha mãe, não conheci, esse império não presta porque foram eles que nos escravizaram, eu estou revoltada com Deus, estou revoltada com a vida, então eu vou sair por aí. Mas a gente vê ao contrário, uma jovem que estava sendo criada pelo tio, com muito amor e carinho, e Deus preparando o momento certo para ela se apresentar diante da história. Interessante que o livro de Esther, ele foi posto na Bíblia justamente porque esse livro vai falar de um grande livramento para o povo judeu. E esse grande livramento Deus concede a esse povo através dessa mulher chamada Esther. Voltando aqui para o nosso texto, amados, ela decidiu dar uma resposta diferente para suas dores, pela ausência de pai, ela decidiu se tornar uma rainha. No livro do historiador Flávio Joséfo, fala que havia 400 concorrentes, num período de 12 meses de preparação. Então veja bem, para tudo que você almeja alcançar, precisa de uma preparação. Quer passar no concurso público, se prepare para isso. Quer um bom emprego, se qualifique para esse bom emprego. Então, se esforce, dê o seu melhor e deixe os resultados com Deus. Então, aqui agora ela se preparou para ocupar a posição de rainha entre 400 candidatas. Amados, parece que Deus tem um mistério, Eu estava esses tempos comentando com a minha esposa, parece que aquele que é órfão,
né, a viúva, né, encontra graça diante dos olhos de Deus e favor. Parece que o próprio Deus pega e fala assim: eu cuido de você. Você está em minhas mãos, é eu que te protejo, eu sou o teu pai. Né? A palavra diz que das 400, né, a palavra não, o historiador Flávio Joséfo, então dessas candidatas, ela foi a eleita. Né? E no versículo de número 17, que eu acabei de ler, a palavra diz que o rei amou mais do que todas as mulheres e ela alcançou perante ele favor e benevolência. Nossa, né? Então, olha como, né, a história dessa mulher agora muda. Amou ela mais do que todas as mulheres e encontrou favor e benevolência. Eu tenho certeza também que quando você está na presença do Senhor e cumprindo o propósito dele, você vai encontrar graça e favor diante dos homens. Portas vão se abrir para você em nome do Senhor Jesus. Quero deixar algumas frases contigo. A primeira é: Deus é especialista em usar o menor da casa do Pai. Talvez você se ache o menorzinho. Quem sou eu? É esse que ele gosta de usar. Verdade. Não foi assim na vida de Gideão? Quem sou eu? A menor tribo de Israel, né? E eu sou o menor da casa do meu pai. E foi esse que Deus usou, né? Davi, que estava lá atrás das malhadas, o caçula cuidando de ovelhas, foi esse que Deus usou. Então Deus é especialista em usar o menor da casa do pai. Deus levanta aquele que está às margens. Deus levanta aquele que está às margens para se assentar no meio dos príncipes. Talvez você viveu às margens da sociedade, né? Feridas, dores, situações terríveis aconteceu com você. Mas se você se preparar para se apresentar na presença do Rei, pode ter certeza que você vai se assentar entre os príncipes. Amém? Profetizo sobre a tua vida. Você pode usar o teu passado para te promover ou para te destruir. A decisão é sua. Você pode usar: eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, pastor, eu sofri muito, fui muito rejeitado, fui muito humilhado, coitadinho de mim. Por isso que, né, eu tenho esse vício, por isso que eu faço isso. Não, amados, você pode usar o passado para te destruir ou para te promover. A decisão é sua. Amém? Então, hoje fica esse grande aprendizado para nós, que Deus é que cuida de nós e Ele nos coloca e nos posiciona nos lugares certos. Mas para isso precisamos estar preparados, porque tenho certeza que você será um poderoso instrumento de Deus. Amém? Usado por Ele poderosamente. Que Deus te abençoe e guarde essas palavras no teu coração, em nome de Jesus.